o Lorde Marcial, o guerreiro mais poderoso da grande arena do Império de Bahamut, entrou na onda de lutar contra o nosso caveirão. Pelo título do Lorde Marcial Gogin, a gente já sabe que, pô, ele lutou com diversas pessoas aí e ninguém jamais ganhou dele. Inclusive, ele conseguiu frente a frente aí derrotar o último Lorde Marcial, né, que era o mais forte de Bahamut ali. Só que o resultado do Ainz ter entrado nessa batalha, nessa jogada, a gente já pode até imaginar, né? Então vem comigo que a gente vai ver como que aconteceu, o que que aconteceu de verdade aí. Vamos lá. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Miras e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Galera, depois de anos de espera, temos aí a quarta temporada de Overlord chegando e agora vai ter uma batalha brutal entre dois caras épicos, né? O nosso querido Overlord e o Lorde Marcial Gogin. Pra você ter uma noção, o inimigo do Ainz dessa vez não é humano. Na verdade, ele é um troll que foi capaz de derrotar o antigo guerreiro mais poderoso de Bahamut. Então, ele não é pouca coisa, né? Então eu já digo logo, já vai apostando suas fichas aí pra quem vai ganhar esse confronto. Deixa aí nos comentários e depois tu volta aqui, eu já sei o que a maioria vai botar, mas coloca aí nos comentários pra ficar, ó, frisado, bonito. E não esquece de garantir aquele like, né? Garante o like que é o seu ingresso pra dentro dessa luta. Não esquece não, hein? Tamo junto sempre, galera. Obrigado. Vamos que vamos. Antes do Ainz partir para lutar contra o Lorde Marcial Gogin, ele pediu pro Fulder Paradine para poder ajudar ele a encantar algumas armas que seriam usadas para o duelo de gladiadores. Além disso, ele até se certificou de aprender tudo sobre todos os itens mágicos do Lorde Marcial Gogin também, como os preparativos dele tem. Meio que é aquilo, né? E conhecendo o seu inimigo fácil, é mais fácil ainda de você derrotar ele. Depois disso, o próprio Ainz seguiu para a grande arena equipando um conjunto de equipamentos de baixo nível, como os estiletes da Clementine que ele tinha ganhado dela e também o bastão de protótipo que ele tinha. Então, lá eles ofereceram a introdução de um ao outro respectivamente, prometendo as suas vidas e, tipo, a sua vassalização a quem ganhasse. Tipo, o Gogin simplesmente se tornaria vassalo do Ainz e o Ainz se tornaria vassalo do Gogin se o Gogin ganhasse, tá? Com isso, então, fora do caminho, Ainz e o Gogin mantiveram a distância de 10 metros um do outro e começaram o duelo levantando as suas armas. O Ainz declarou abertamente o nome da sua própria espécie, que ele pertencia a ser um Overlord, como uma maneira de avaliar o Gogin, quanto conhecimento ele sabia sobre os mortos-vivos e o que ele ia fazer, né? Se ele ia se tornar mais cauteloso com o Ainz ou não. Depois do início da batalha, o Gogin imediatamente se aproximou e fechou a distância, diminuiu a distância entre ele e o Ainz sem hesitação, cara. O Gogin rapidamente balançou o seu bastão gigantesco na direção do Ainz, para qual o próprio Ainz esquivou. Por pouco ali, ó, literalmente um pouquinho, o que acabou fazendo com que o machado batesse no chão, causou um impacto estrondoso e até produziu um eco dentro do Coliseu, né? A fumaça de poeira produzida explodiu. Preocupado então com qualquer ataque de acompanhamento do Gogin, o Ainz recuou vários passos para não sofrer dano. E depois que a poeira baixou, a sombra do Senhor Marcial Gogin apareceu lá. E dentro dessa sombra, o Lorde apontou a ele um taco gigante, que implicava ser a própria arma que ele ia usar agora, né? Então se o Ainz chegasse perto o suficiente, seria interceptado e perseguido ele se ele recuasse. Ou seja, era um taco longo, era uma postura adequada para prender os seus oponentes. Foi uma postura defensiva que ele fez um pleno uso de uma arma comprida, o que dá a ele uma chance de ataque a longo alcance também. E as regras que impediam o Rei Bruxo de usar a magia fez com que o Gogin reconhecesse de fato que o Ainz podia evitar os seus ataques, mas ele não podia se dar o luxo de usar esse combate a longa distância, já que ele não tinha como usar as magias. Então, cara, ele poderia não sair ileso de sair. Considerando o Gogin não deixar de lado a sua postura defensiva, o Ainz passou a atacar e atacar cada vez mais o Gogin. O Ainz balançou então o seu bastão para cima do Gogin e atingiu com força no chão. O Gogin não pôde deixar de gemer de dor pelo golpe poderoso que ele sofreu, apesar de ter bloqueado essa arma aí. Só que o impacto foi tão grande que foi transmitido através das mãos do Lorde Marcial e acabou paralisando ele por um momento. Ou seja, a gente já vê que mesmo sem magia, um player de level 100 como o Ainz, que é um mago, detalhe, ele é um mago, é forte pra caramba, é mais forte do que um cara mais brabo de Bahamut. Vendo essa chance, em um instante o Ainz atacou o alcance de ataque do Lorde Marcial e enviou um comando mental para todo o seu equipamento para poder ativar o seu poder. Como resultado, uma camada de fogo começou a lamber o cajado dele, que cercava completamente. Essas chamas aí se constituíam em um ataque em si do Ainz, que sentiu a atenção do Lorde Marcial mudando de si mesmo para o cajado. O Ainz então tocou a armadura do Lorde Marcial com a mão esquerda vazia, sem nada, meu parceiro.
só que ele usou o toque de energia negativa. E isso, dentro de um ser vivo como ele, é um pouco complicado, né? O Aiz simplesmente infundiu a energia negativa do Gogin de forma que o seu corpo se tornasse temporariamente prejudicado pelo seu poder. Naquele momento, o Lorde Marcial estremeceu, como se tivesse sido eletrocutado, tá ligado? Fazendo ele balançar sua clava sem pensar duas vezes. O Aiz não conseguiu se esquivar disso, e os sons das rachaduras vieram do seu corpo quando ele estava sendo esmagado à distância. Como o Aiz desativou a sua imunidade física de nível alto, então ele acabou se tornando fraco para ataques de concussão. Esse ataque causou muito dano ao nosso caveirão. Embora ele tivesse sofrido um pouco de dano, o Aiz não sentia dor. Ele olhou para o Lorde Marcial, onde ele estava no chão também. Percebeu que os movimentos do Gogin agora eram extremamente lentos. Ele estava muito mais devagar. Ele era incapaz de pressionar um ataque direto que estava de acompanhamento, né? Tipo, atacou e ataca em seguida, ele não estava conseguindo mais fazer isso. Devido à habilidade racial do Gogin como Troll para se regenerar, ele foi capaz de se recuperar do toque de energia negativo que o Aiz tacou nele. Mas de acordo com o Aiz, o que o Gogin não conseguiu curar foi a perda de força dele, a destreza do Lorde Marcial devido ao dano da habilidade física de toque de energia negativa que estava afetando ele ainda. No entanto, temos aí, né, aquela parada que a gente falou, o preparo do Aiz antes, porque o Aiz explicou que ele teria feito algo especificamente para o Gogin como uma mistura de verdades e mentiras, misturando tudo para enganar o Senhor Marcial. Uma dessas mentiras que o Aiz disse naturalmente ao Gogin foi quanto mais ele tocava, mais baixas suas estatísticas se tornavam ao longo do tempo. Uma vez que ele deixou uma impressão na mente do Lorde Marcial do que era um Overlord de fato, o Aiz acreditava que isso faria o Gogin perceber que todos os seus poderes eram misteriosos e insondáveis, que o Aiz havia mencionado que ele era um Overlord da mais alta ordem de todos os outros enfeites para poder forçar ainda mais a sensação de desconforto no Lorde Marcial. O Gogin nunca lutou contra um morto-vivo tão poderoso quanto o Aiz antes também, né? Não é pra menos. A gente sabe que ele é absurdamente forte. Daí a sua falta de conhecimento sobre o que eram Overlords. Mas a coisa mais importante era que o Aiz tinha dado uma explicação desnecessária ao Senhor Marcial. Isso também era para acabar confundindo ele com informações falsas. Como a gente falou, cara, era basicamente manipulando, além da batalha, a mente do adversário, mano. Ultimamente a gente tem visto bastante anime assim, né, aqui no canal, anime inteligente, e eu gosto disso. O Aiz não é à toa. A gente acha que é só o Demiurgo que faz as paradas pra ele, mas não é não, cara. Ele é muito inteligente. E com esse engano aí em andamento pelo próprio Aiz, o Aiz estudou calmamente o Gogin, e não parecia estar recuperando todas as suas penalidades de habilidade completas. Isso era para ver se o Senhor Marcial estava tentando blefar com as suas ações, mas não era não, cara. Com toda essa decepção dita, o Aiz deu um passo à frente e o Lorde Marcial lentamente tomou sua posição de batalha mais uma vez. O Aiz moveu a sua mão esquerda, que não estava segurando o seu cajado, e o Senhor Marcial mandou a resposta em relação a isso, mostrando sua aparente cautela com o toque de energia negativa depois de ouvir todos os experimentos, né, que o Aiz fez, experimentou tudo que ele falou e ainda o ataque do toque negativo. O que ele acreditava ser verdade, que a cada toque desse diminuiria a habilidade dele. O Aiz mergulhou seu cajado no chão e retirou 2 dos 4 estiletes embanhados em sua cintura. O Aiz se posicionou agora em uma postura de corrida completa, semelhante à de Clementine, que fez lá no início contra o próprio Aiz. Depois que isso aconteceu, que foi preparado, ele disparou como uma flecha diretamente na direção do Lorde Marcial Gogin. Mesmo que numa breve abertura antes do ataque, o seu oponente e a clava do Lorde Marcial passou pelo Aiz. O golpe do Gogin foi retardado porque a força dele foi minada pela penalidade da habilidade causada pelo toque de energia negativa. Esse toque foi algo simplesmente fulminante para acabar com essa batalha, cara. Antes que o Gogin pudesse acertar o seu ataque no Aiz, o Aiz acabou ativando a sua habilidade de novo. E os movimentos do Lorde Marcial pararam por um momento, cessaram completamente. O Aiz então fechou o espaço entre eles dois aí e empurrou o seu estilete apontando para o ombro do Gogin. E esse golpe de força total acabou impulsionando pela velocidade do Aiz e a corrida dele, que explodiu como uma flecha, cara. Quando o Aiz lançou uma das suas 2 armas, ele teve o estilete perfurando através da armadura e da pele do Lorde Marcial, penetrando o corpo do Lorde Marcial por dentro. Em resposta ao golpe recebido pelo Aiz, o Gogin aumentou ainda a sua defesa para suavizar o golpe e ativar 2 artes marciais que ele tinha, reforçar o esconderijo dele e reforçar o esconderijo maior ainda. E ele ativou isso simultaneamente para ficar mais protegido. Mas após o Lorde Marcial usar essas habilidades, o Aiz sentiu que a ponta do seu estilete foi empurrada com força para trás, por algo que foi liberado de dentro do corpo do Gogin. A força total do Aiz com um ataque físico infligiu apenas uma pequena quantidade de dano ao Gogin. Então o cara tava suportando bem, mano.
o valor de um arranhão que poderia ser facilmente curado pela habilidade racial dele. Em segundos ele estava de boa. Só que aí, com esse ataque terminado, o Gogin tomou a iniciativa de desenvolver os ataques do Rei Bruxo, balançando sua lança em alta velocidade. No entanto, antes que o Lorde Marcial pudesse fazer isso com sucesso, o Ainz lançou o feitiço canalizado, a Bola de Fogo, que o Fluder havia lançado na arma do estilete, para quando ele estivesse no local e na hora certa, onde havia esfaqueado o Lorde Marcial, esse local que foi esfaqueado queimasse por dentro do corpo, tá ligado? Era derrotar o cara de dentro pra fora. Só que o novo estilete que ele puxou estava imbuído de um feitiço de ataque elementar de ácido de terceira camada, que ele havia preparado caso o Lorde Marcial se tornasse imune aos danos do fogo dele. Ou seja, Ainz com preparo vence de qualquer um, cara. Quando o Rei Bruxo ofereceu a ele a chance de se render, o Gogin se recusou e jurava que a inflexibilidade de lutar contra o Ainz nesse duelo era como se ele quisesse lutar por honra, então ele lutaria até a morte, cara. Gogin disse ao Ainz que ele não tinha mais nenhum movimento para virar a maré da batalha ao seu favor, para poder derrotá-lo. Vendo a determinação do Senhor Marcial, que estava lutando a sério, o Ainz foi obrigado a responder com tudo que ele pudesse fazer. No entanto, o Senhor Marcial tinha antecipado que isso aconteceria, e ele tentou um ataque frontal direto. Mesmo depois da sua mente e o seu corpo saírem da sincronia, ele ainda balançou o seu taco pelo outro lado do caminho, e depois de levar em consideração todas as penalidades combinadas, o toque do Ainz e o status do medo evadiram o ataque do Lorde Marcial, que deveria ter sido brincadeira de criança para o próprio Ainz, obviamente. Mas o Gogin conseguiu encontrar uma maneira de contornar o truque do Rei Bruxo. Ó, fica ligado nisso aí. Como é que ele foi capaz de blefar pro Ainz, fazendo com que o Ainz acreditasse que ele estava sem movimentos para virar a mesa contra ele? Depois que ele blefou, ele usou o flash único de habilidade divina contra o próprio Rei Bruxo, para poder fazer o quê? O último toque, naquele instante, se tornasse a dor intensa e iminentemente suprimir os níveis toleráveis de dor em uma sensação de flutuação, encheu o Ainz nesse momento. Só que usando o Flow Acceleration, o Gogin começou a fazer mais rápido os ataques de acompanhamento dele, em que o Ainz deixou o Rei Bruxo sem sentido, ele não sabia o que estava fazendo e estava tomando um impacto maçante vindo de cima. Reagindo a esses ataques repentinos do Gogin a tempo, o Ainz foi capaz de perceber o fato que ele estava agora no chão. O Ainz então conseguiu fugir para longe e puxou o seu taco. O impacto do golpe do Gogin fluiu pelo chão até o corpo do Ainz, cara. No entanto, isso não causou nenhum dano adicional. O Gogin estava amargamente frustrado com o combo que ele fez no Rei Bruxo, que não era o suficiente para acabar com ele. E, mano, não tinha mais esperança. Depois de ser derrubado vários metros no ar pelo trunfo do Gogin, o Ainz caiu algumas vezes no chão e então rapidamente se recuperou na sua posição. Não querendo mais cometer esse mesmo erro novamente, o Ainz embanhou um dos seus estiletes, liberando uma mão. Então ele reduziu um pouco das estatísticas do Gogin antes de terminar o duelo de uma vez por todas. Essa era a ideia. O Ainz entrou no alcance do Lorde Marcial, só que o Ainz não se preocupou em fugir um pouco mais. Ele avançou recebendo os ataques do Senhor Marcial com tudo. A pressão e a dor que encheram o Ainz eram grandes, mas ele poderia fazer isso, dada a enorme diferença, né, a lacuna de HP entre o nível mais baixo e o mais alto. Pô, o Ainz era nível máximo, então o HP dele era muito maior do que o do Gogin, que não era nível máximo, nem chegava nem perto disso. Além disso, o corpo do morto-vivo do Ainz imediatamente suprimia essa dor cada vez, para que ele pudesse suportar a agonia que os vivos não podiam suportar. Olha que vantagem, cara! Dessa forma, o Ainz tocou no corpo do Lorde Marcial, mais uma vez usando o toque de energia negativa. Tendo acabado de terminar um ataque e estando sob a influência do status do medo, né, do Despair Aura que o Ainz usou, foi bastante difícil que o Gogin evitasse isso a tempo. O Ainz manteve o contato próximo com o corpo do Lorde Marcial rapidamente, que circulou em todo o corpo dele, cara. Então ele estava continuamente influindo a habilidade, danificando energia negativa através da sua armadura. Então, com os preparativos do Ainz já concluídos para a obra final, né? Pô, a peça final do negócio, ele começou a pôr um plano em prática. Só que, no entanto, antes que o Ainz pudesse fazer isso, o Gogin ainda surpreendeu ele, removendo todo o seu equipamento, exceto a sua arma, na esperança de aliviar o pedágio do seu corpo como forma de simplesmente continuar atacando sem parar, sem ser impedido pelo peso que ele estava sendo impedido da armadura. O Gogin percebeu que usar armadura só podia parar os ataques de armas, mas não penalidades de habilidade. O Lorde Marcial brandiu com força sua arma e caminhou em direção ao Ainz,
pra poder atacar ele de frente. Só que o Ice ativou a sua habilidade High Tier Physical Immunity. Não mais sofrendo danos e sentindo qualquer dano em seu corpo, o Ice começou a tancar o Gogin, literalmente. Vários ataques que ele estava tomando sem resistência nenhuma, levando golpe após golpe, porrada atrás de porrada no Senhor Marcial. Então ele lançou o feitiço imbuído dentro para poder matar o Lorde Marcial. Como o Gogin morreu em combate contra o Ainz, o Rei Bruxo saiu como vencedor de ter derrotado o Rei Marcial, o Lorde Marcial, que foi o vitorioso da batalha. Mas pouco depois, não acabou por aí não, ele começou a fazer uma proclamação em voz alta, em público, de que ele pretendia estabelecer um programa para treinar e criar aventureiros dentro do Reino dos Feiticeiros. Chama a atenção da galera! E ainda assim aumentou isso porque ele considerava vantajoso para o país dele cultivar e proteger os aventureiros e enviar eles para viajar por vários lugares pelo mundo. Por isso que ele até fez isso como se fosse o próprio Momon, o aventureiro Momon, que justificaria a decisão dele argumentando que muitos aventureiros foram mortos em ação antes mesmo de atingirem o seu pico máximo. E como eles poderiam ter sobrevivido a isso se eles tivessem mais recursos e apoio de uma nação? Ele então afirmou que iria incorporar uma guilda de aventureiros dentro do seu país e isso seria para dar apoio a todos eles que precisavam. Então eles podiam alcançar o seu nível máximo de força sem preocupação. E depois do nosso poderoso Rei Feiticeiro ter matado o Gogin, o Ainz magicamente ressuscitou ele de volta, trouxe de volta a vida, né, para fazer um exemplo do seu poder nacional, né, mostrar para todo mundo que ele estava no nível absurdo. Fora que ainda recrutou o Gogin para aumentar um pouco mais as suas forças do Reino Feiticeiro. E como consequência disso tudo, cara, o Rei Bruxo, que havia dado um golpe magnífico no momento em que o encontro entre o Império e a Teocracia era mais eficaz aí, era algo que paralisou completamente o Império. Se eles simplesmente não escolhessem ficar do lado do Reino Feiticeiro a longo prazo, acabou. Pro Dirk Nive, isso diz que o Império teria que atrair a humanidade para garantir o seu Império de sobreviver e ter um futuro próspero. Então não tinha jeito. Agora que os outros pensavam que o próprio Dirk Nive tinha traído a humanidade para trabalhar com os mortos-vivos, não tinha nada que o Dirk Nive pudesse oferecer a eles para poder mostrar confiança, embora o Império não tenha mais laços amigáveis com a Teocracia, ou o Templo, né, de fato. Mas isso estabeleceu uma precedência para o Dirk Nive continuar a construir uma amizade com Ainz, com o Reino Feiticeiro, mantendo a sua servidão eterna ao nosso querido Overlord. E assim nós terminamos mais um combate sinistro, direto, e ó, com direito a vassalo, né, cara? Ainz recrutando o Gogin depois de derrotar e matar ele, e olha que a gente tá vendo aqui, ele sofreu muito dano e mesmo assim conseguiu segurar, né, mesmo não usando as suas magias. Bom, eu acho até difícil depois dele ter revivido esse troll gigante, o troll não se juntar a Nazarick, né, não se juntar às forças do nosso querido Ainz, até porque eles fizeram um combinado antes da batalha. Mas agora você que assistiu até aqui, fique ciente de que a gente vai trazer e vai comentar cada um dos pontos quando sair a nova temporada de Overlord, cara. Nós vamos cobrir tudo aqui no canal, tudo que a gente sabe, tudo que a gente não sabe, vamos tirar dúvida pra caramba. Pra isso, vocês têm que estar com a inscrição em dia e o sininho ativado, cara. Eu gosto demais de trazer essas informações pra vocês. Então, capricha aí, mano. Ativa esse sininho, se inscreve no canal e vem com a gente que você vai estar, ó, por dentro de tudo. Tu vai sair daqui, ó, já sabendo de tudo, meu parceiro, de Overlord. É mais informação e quanto mais, melhor. Então capricha aí. Obrigado demais, galera. Tamo junto sempre. Beijo no coração de vocês e até a próxima. Fui!